Claro que tem horas que dá vontade de... Ah, ela me morde o dia inteiro. Mas eu... Oi gente, tudo bem? Oi pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para gravar o vídeo número 2. 2. Falando de relacionamento. E nós vamos responder as perguntinhas que deixaram lá no Facebook. Então vamos lá, né? E quero aproveitar o ensejo do canal da minha esposa para dizer para vocês que tão breve estarei lançando meu primeiro vídeo do canal Tapa na Cara. Vou falar de tudo quanto é coisa, gente, que vou tocar em cada assunto polêmico e desgramado e o povo vai ouvir muita coisa legal e muita coisa que às vezes as pessoas têm vergonha ou medo, receio de falar, e a gente tem que debater, tem que colocar as pessoas para pensar mais. Uma sociedade que pensa é uma sociedade melhor a cada dia. Começar com as perguntas. A Marciele Martinelli perguntou: vocês têm vontade de morar fora do Brasil? Se sim, qual país? Sim, a questão qual país? Vários. O Canadá seria legal, o norte dos Estados Unidos, pro lado de Orlando também é um lugar muito bom, para a área que a gente quer trabalhar e quer exercer. São áreas muito boas, a área de construção, né, que minha área é a área de engenharia. Minha esposa vai fazer a faculdade, não sei se vai ser para psicologia, não sei o que ela vai querer ainda, mas... Nem eu sei. Nem ela sabe ainda, mas a questão é que a gente tem muito interesse nisso, tanto que a gente está começando um curso de inglês aqui no Brasil para a gente poder ter uma ampliação de mercado, e a gente tem sim muita vontade de morar fora, até mesmo porque a gente sente muita desigualdade dentro do Brasil. É uma condição social e política, né? Mas isso aí já é tema para outro assunto. Mas a gente tem sim muita vontade de morar fora e nesses locais, né, amor? Sim. Não vou falar muito, que é isso mesmo que você falou. Tá. Como vocês enfrentam a diferença... Mariane Santos perguntou: como vocês enfrentam a diferença de personalidade ou de gosto? Responde. Até que de gosto a gente tem muitos gostos parecidos, então a gente não tem problema quanto a isso, enfrentar, sabe? Gostos muito parecidos mesmo, tanto é que tem coisas que eu não conhecia, ele me mostrou e eu acabei gostando. Sim. Coisas que ele não conhecia, que eu gostava e ele também acabou se adaptando. Agora, além dos gostos, o que mais que é a pergunta? A diferença de personalidade. Tem horas que nem eu sei como que a gente aguenta, porque a personalidade em si é muito diferente a minha da dele. Eu sou muito, como eu já devo ter falado no outro vídeo, né? Eu sou muito coração e ele é muito razão. Então eu penso demais com o meu coração, às vezes por coisas assim que não deveria. E aí acaba que essas diferenças assim incomodam um pouco. Mas é muito difícil acontecer da gente brigar por causa disso, né? Na verdade, nem lembro de a gente ter brigado. Diferente de personalidade. Não, mas assim, em termos de briga. E a gente acaba sempre entrando em um consenso das coisas, não fica brigado por causa de qualquer coisa, entendeu? Eu tenho um consenso de ter que conversar, sabe? Acho que tudo é conversado nessa vida, tudo é conversado. Quando a pessoa que está com você se abre e se dá o direito ao diálogo, a gente consegue chegar em algum lugar. É óbvio que numa relação, todo mundo tem que lembrar que para uma relação ter uma fluência boa, uma condição gostosa de viver, os dois lados têm que saber ceder. Tem momentos que eu estou certo, eu sei que estou certo, e como diz lá no seriado que a gente gosta muito, que todo mundo odeia o Chris, quando eles falam assim: quando você pensar que você está certo, aí você está errado. Né? Mas assim, eu busco sempre essa questão de estar cedendo, muita coisa cedendo, mas assim, eu sou muito rigoroso com algumas coisas, sabe? Acho que a gente tem que conversar, a gente tem que saber levar as coisas, Só porque pelo fato de eu ter um pouco mais de experiência do que a Patrícia, muitas coisas que eu observo que acontece de errado, eu tento corrigir. Isso aí não tem jeito,
Tem muitas coisas que não tem jeito. As pessoas têm que aprender a se corrigir. Se você viver num ambiente, por exemplo, vamos supor que você está vivendo aqui e você está vivendo com a pessoa num ambiente bagunçado. Você vai conseguir viver sua vida inteira dessa forma? Isso não adianta. Uma hora ou outra você vai sofrer um conflito. Dentro de casa, com a mãe da gente é assim. Quantas vezes a mãe da gente não pega e não fala pra gente assim: meu filho, não esqueça a toalha na cama, meu filho, não esqueça a torneira aberta, meu filho, não faz isso, meu filho, não faz aquilo. Então, eu, com relação a essa condição de conflito de personalidade, mas o que eu faço? Eu sempre tento conversar bastante, tento mostrar para ela que está certo ou aquilo que está errado, e reconheço quando estou errado, reconheço quando tem que estar certo, entendeu? Procuro sempre demonstrar várias coisas que eu falei para ela muito tempo atrás, falando: ó, cuidado, isso pode acontecer assim, assim, assado, assim, lá na frente. Depois ela veio e falou assim: nossa, realmente, lembra, você falou aquele negócio para mim, e aquilo é verdade. Entendeu? Então eu, por ter vivido com pessoas muito mais velhas que eu, desde muito pequeno, aprendi a ter um pouco de responsabilidade e acabei tendo que assumir certas responsabilidades muito novo pela perda do meu pai, entendeu? Então assim, acabei aprendendo a fazer muita coisa que eu não sabia. Por exemplo, coisas de casa, que eu não sabia de jeito nenhum. Então assim, minha avó me falou assim: meu filho, você tem que ser criado como um homem do futuro, que sabe fazer tudo e não depende de ninguém, entendeu? Então eu sempre passo isso para a Patrícia: a gente tem que ser independente. As diferenças entre nós, elas têm que ser diferenças? Tem, para a coisa até que fica legal. Só que não pode o quê? Uma pessoa puxar só para um lado. Tem que os dois saberem que um puxa e ajuda, o outro puxa e ajuda. Mas os dois andarem na mesma direção. Exatamente. Essa é uma das grandes questões que os casais não conseguem levar para frente uma relação. Nós estamos juntos há 5 anos. Quase 6, né? Quase 6. 5 anos e meio já. Então, assim, o que eu sempre digo a diferença de personalidade existe? Existe. A gente tem que lembrar que o amor tem que vir em primeiro lugar, o respeito à pessoa em segundo lugar e depois a confiança. E você vir trabalhando. Isso é um trabalho diário, é uma doação diária. Sabe, a diferença entre uma personalidade da outra não pode ser maior do que o sentimento que um tem pelo outro, sabe, pelo companheirismo. Isso nunca pode ultrapassar. Porque o momento em que a personalidade dela for mais forte do que a gente tem sentimento um pelo outro, quer dizer que a relação está deturbada, quer dizer que a relação não vai para frente. Então vamos responder a outra pergunta aqui que você falou bastante. Tá, a próxima pergunta é: quando um briga com o outro, o que é melhor se fazer? Responde. Bom, se tratando de briga, briga. O melhor a se fazer não é nem brigar. Se a pessoa tá nervosa, falando tudo que ela pensa pra você, você não vai irritar e brigar de novo, né? Tem que ouvir. Simplesmente você tem que ouvir o que a pessoa está te falando e não elevar o nível da conversa a maior ainda, tipo, começar a gritar e tal, explodir, não vai resolver. Não vai resolver. Você tem que ouvir o que a pessoa está falando e responder e ver e pensar antes de falar. E outra coisa, quando acontecer, muitas vezes acontece mais comigo, porque muitas vezes eu fico irritado com certas coisas bestas, sabe? Fico bravo. Ela tem um negócio muito bom, que ela aprendeu isso, assim, às vezes eu tô muito irritado com um negócio assim, bravo e não sei o que, e às vezes eu tô soltando fogo pelas ventas e ela tá lá. Só que eu só assim, aprendi isso. Assim. Eu só aprendi isso dentro da nossa relação. Sim. Porque antes, há muito tempo atrás, ou eu chorava, simplesmente chorava e tal. E ele, o que você falava? Não chora. Engole esse choro. Engole esse choro. Ou eu chorava, porque às vezes é porque o jeito dele falar é um jeito brabo, ríspido. Sim. E aí eu começo a ficar antes, no início, eu chorava, ou às vezes eu queria debater, eu queria falar, aí com o tempo eu aprendi que não, eu escuto, eu fico séria, eu fico tranquila, eu ouço tudo que ele tem pra me falar, e aí a gente começa a conversar e ele começa a baixar o nível. Ele mesmo automaticamente começa assim, parece que ele respira muito antes de falar. Eu ouço tudo que ele tiver pra falar. Ele estando errado, ele estando certo, seja o que for, é sempre melhor você ouvir. Dos dois lados.
sempre melhor você ouvir o que a pessoa tem pra te falar, independente se ela tá certa ou se ela tá errada. Ouve tudo que a pessoa tem pra te falar, pra depois você querer falar. Porque às vezes você quer simplesmente discutir e falar, e vocês vão começar vai ficar uma coisa maçante, vocês vão ficar mastigando um assunto que às vezes nem tem necessidade de você estar brigando por causa daquilo. Verdade. Que às vezes só desgasta a relação por causa de coisa besta. Tá. Aí outro detalhe que eu sempre volto a falar. Quando um fala, o outro escuta. Não resolve. O que mais irrita um homem o cara tá lá bufando, falando, ele começa a falar, aí ele começa a falar, bicho, isso é uma questão de educação, é uma questão de respeito, e é uma questão que você tem que aprender. Se você não aprendeu quando era criança, você tem que aprender quando é adulto. Quando uma pessoa fala com você, ela tá numa linha de raciocínio, deixa ela ir até ela acabar. Acabou, você fala, posso falar? Posso, e você começa. Tá, vamos pra próxima pergunta, senão o vídeo vai ficar longo demais, aí o povo vai enjoar. É sua tia Belina de novo. Ô tia. Marcando presença aqui. Eu, tia Belina, um beijão pra senhora. Oi, Paty. Existe algum defeito, característica psicológica, difícil de encarar em algum de vocês, ou nos dois, e que precisa ser trabalhado sempre? Pergunto porque sei que isto é comum nos casais. Beijão pra vocês, querido. Beijo. Agora, a pergunta dela, você entendeu? O que ela perguntou? Entendi. Existe algum defeito, característica psicológica, difícil de encarar em algum de vocês? Não, na Patrícia não acredito que tenha, não. Ela pode ter seus defeitinhos básicos, coisinhas de às vezes ela é desorganizada com algumas coisas, mas nada... O meu problema, eu vou falar a verdade, eu sou muito bagunçada. Mas quando eu tiro pra arrumar, eu arrumo. Sim, eu deixo coisa jogada. Eu acho que muitas das meninas vão se identificar comigo. Porque eu deixo coisa jogada, eu deixo louça suja, eu deixo trem. Mas quando eu não tava trabalhando, eu fazia tudo dentro de casa. Então, assim, não que eu seja desorganizada, mas não queira fazer nada dentro de casa. Não, eu só sou desorganizada, mas falta de querer arrumar a casa eu não tenho, não. E o defeito seu? Na verdade, é porque ele é muito perfeccionista, ele é muito organizadinho com as coisas. Então, esse é acho que o oposto um do outro. Ele é muito organizado, muito certinho, e eu sou muito bagunçada. Mas isso não é nada de exagero, não. Então, assim, no nosso caso, eu não vejo. Não é nada essa questão como não um possa empecilho. conviver. Isso. É tudo muito tranquilo. Então, você acha que como nossa relação casou muito bem em todos esses atributos, acredito que está dando certo, tão certo como já deu, e é o que vai continuar nos dando esse alicerce, entendeu? Essa coisa de casar os pensamentos, sabe? Você tem que ter uma pessoa do seu lado que te ajude. A pergunta da Rafa. Não é pergunta, mas deixa uma mensagem incentivando as pessoas a saber lidar com as semelhanças e diferenças um dos outros para encerrar o vídeo. Vamos lá. Tá. Bom, vamos falar sobre saber lidar com as semelhanças é fácil. Semelhança já fala, os dois têm coisas em comum, então não tem como não precisa você saber lidar, é uma coisa que é natural. Um vai saber lidar com aquilo porque é uma coisa natural. Só deixa ficar só não dá pra deixar o casamento entrar numa rotina. Exatamente. Vocês, ele é assim, eu sou assim, então os dois vão seguir nessa e tá. E o que vocês vão fazer pra melhorar o relacionamento? Sempre, acho que assim, você tem que sempre melhorar. Eu sempre falo isso pra Patrícia, a gente sempre tem opção e a gente pode melhorar cada dia mais. Sabe? Então, assim, tratar com essa semelhança é isso, é você poder evoluir cada dia mais. E pra mim, a minha mensagem para as pessoas que querem se relacionar, que querem estar junto, querem ter uma pessoa do seu lado, não fique procurando a pessoa ideal para você, porque essa pessoa não existe. Não existe o homem ideal, não existe a mulher ideal, não existe a pessoa perfeita. Isso não existe, meu amigo. O único caboclo perfeito, ele foi embora e voltou e ressuscitou, e todo mundo sabe quem ele é. Só existe esse perfeito. Do contrário, é o seguinte, saber lidar com as diferenças é no dia a dia. Você tem que ter amor pela pessoa, olhar para a pessoa nos olhos, que eu sempre falo isso é uma questão de um laço de confiança. Olhar aos olhos, respeitar a diferença dela e trabalhar o dia a dia. Porque para você lidar com a diferença é só no dia a dia, é só lidando com ela. Então assim, quando for ter essas condições,
Como eu vou lidar com a diferença que a Patrícia tem? Simples. Vou trabalhar o melhor lado que a diferença dela tem, que favorece ao casal, e a outra parte nós vamos tentando substituir. Todos nós temos nos lados diferentes que você acha diferente dela, que eu posso achar diferente dela, tem alguma coisa que é boa. Então isso você tem que tentar aproveitar para o casal. Se você fizer isso, ótimo, você vai começar a progredir. O casal que consegue trabalhar as diferenças no dia a dia, ele vai para frente. Outra coisa que eu sempre falo é não ficar batendo em teclas passadas. Por exemplo, ficar lembrando de ex, ficar falando de relacionamento passado. O que isso vai agregar para o relacionamento de vocês? Nada. Por exemplo, para as mulheres eu falo, você não tem que ficar falando de outras mulheres para o seu marido. Você tem que confiar mais nele, ouvir mais o que ele te fala. Não ficar dando trela para o que os outros vêm falar dele para você. Vocês têm que conversar entre vocês, porque a relação é vocês dois, não é vocês dois e o resto que tá para fora. Vocês não podem deixar as pessoas de fora interferir no que vocês têm dentro do relacionamento de vocês, porque senão vira uma bagunça e não é um relacionamento, é um grupo de pessoas que um cuida da vida do outro. Exato. E isso não existe, entendeu? Relacionamento é respeito, é união, é afeto, é amizade, principalmente amizade, companheirismo, sinceridade, fidelidade. É uma caixinha que vai essas coisas e um monte de outras coisas, entendeu? Não resolve vocês querer ficar falando de assunto que nem dentro do relacionamento de vocês está mais, entendeu? Mulher tem a mania idiota, eu falo idiota mesmo porque é verdade, de ficar colocando coisa na cabeça que não existe. E não tô falando de chifre não, tô falando de colocar mesmo coisa na cabeça. Às vezes nem tá acontecendo nada e ela fica alimentando pra ela mesma uma coisa que acha que existe, vai ver, não existe nada. Tem que confiar mais na pessoa que tá do seu lado. E outra, você vai confiar na pessoa que tá do seu lado, só que você também tem que demonstrar confiança. Não adianta você exigir do outro aquilo que nem você faz. Exato. Você tem que demonstrar que você é uma pessoa que ele pode confiar e, consequentemente, ele vai confiar em você e os dois vão conseguir seguir em frente. Senão, esse é o nosso recado. Esse é o nosso recado. Né? É por isso que a gente se dá assim bem, né, amor? Com certeza. Claro que tem horas que dá vontade de... ela me morde o dia inteiro. Mas se eu ficar perto dela o dia inteiro, eu fico o dia inteiro marcado. Meu corpo, eu vou te falar um negócio. Acho que eu vou ter que arrumar alguém pra fazer uma plástica no meu corpo, porque ela tá deformando minhas costas. Só porque eu tenho mania de morder ele. Mas você faz parte. Eu já falei que não ia fazer mais isso, ele falou que não, que pode fazer, então. Coisa de casal. Mas o nosso recado é isso. Tenha muito mais confiança na pessoa que está do seu lado, confie mais. E outra? E converse mais, conversando, expondo o que você sente, querendo saber o que a pessoa sente. Não é você falar tudo que você sente e não tá nem aí pro que a pessoa sente. Entendeu? Os dois têm que saber um do outro. E você vai descobrir quem a pessoa é no momento difícil. Quando você estiver no pior momento de dificuldade com a pessoa, é que você vai descobrir quem são as pessoas que estão do seu lado. Se ela tá do seu lado realmente ou se ela tá e ainda não sabe se é isso que ela quer, entendeu? Exatamente, é simples. Eu falo pra Patrícia, eu decifro muito casal assim, ó, conversando em 3, 4 minutos, vendo 3, 4, 5 reações e jeitos com que a pessoa fala, eu já decifrei, pronto, eu já sinto esse tato no ar já, entendeu? Então tem muito casal que eu olho e falo assim, gente, esse aí não vira. Ele pode até virar alguma coisa, mas não dura. Outra coisa, a gente se dá bem, nosso relacionamento, graças a Deus, é assim, porque a gente pratica tudo isso que a gente fala pra vocês. A gente não tá aqui simplesmente falando só dando teoria, a gente pratica isso. Muita gente que conhece nós, que nos conhece mesmo, conhece nós é foda, né? Que nos conhece de verdade, sabe que tudo que a gente tá mostrando aqui pra vocês e falando pra vocês no vídeo, a gente pratica. Pessoas da nossa família, pessoas, amigos nossos, então não é uma coisa que, vamos lá, vamos gravar um vídeo e falar, não, a gente pratica tudo isso, e se vocês praticarem tudo isso, realmente agirem dessa forma, vai dar certo. Vai dar certo. Não, a gente sempre torce pro melhor, sabe, eu acho que tem que ter mais casais, os casais, as pessoas, homens e mulheres, independente de mulher, homem, não tem nada a ver. Acho que assim, cada um tem que procurar melhoria a cada dia. Você melhorar para a pessoa que está do seu lado e a pessoa do seu lado melhorar para ela mesma e para vocês dois.
tem que ter essa melhoria conjunta. Se você procurar melhorar, o casal vai melhorar. Verdade. É isso aí? É isso aí. Então, pessoal, beijo. esperamos que vocês tenham gostado. E outra coisa, se vocês gostaram, clique em gostei aí no vídeo, se inscrevam no canal e deixem perguntas pro próximo vídeo, vídeo número 3. Deixem perguntas pro próximo vídeo, quem sabe a gente faz um terceiro vídeo. Aí a gente escolhe um assunto, né? Pode colocar qualquer assunto aí que nós vamos começar a tocar nas feridas de tudo. Escreve aí no vídeo e segue lá no Facebook e deixa pergunta lá, que a gente, né? Isso aí. Responde. O que vocês quiserem saber, a gente responde, tá bom? Um beijo. Beijo. Até o próximo. Até o próximo. Pega aí, põe a aliança. Faz assim, ó, dá um soquinho com a aliança. Ah,